Nós estarmos aqui, recebendo todos vocês, nesse dia tão bonito, não é? Tem pessoas que não acham o dia de frio um dia bonito, mas é um dia de Deus. Nós é que temos aí que nos adaptarmos e aprender a viver melhor nos dias de frio. Quem não está cheio de dores? O pessoal fala, nossa, o frio, as dores aumentam. É verdade, aumentam mesmo. Né? Eu também tenho um monte de dor, não vou falar nada. Falar nada, porque eu sei que vocês são todos sigilosos, mas a gente tem de tudo um pouquinho. Mas o que nos conforta é saber que nós estamos aqui encarnados num planeta Terra com todas as vicissitudes que podem se passar do ser humano. É ou não é verdade? É verdade. Aqui acontece de tudo no planeta Terra. E na nossa vida também acontecem coisas inusitadas que a gente pensa, meu Deus, tem hora que a gente se pergunta, não pergunta? Não, eu não mereço isso. Eu joguei pedra na cruz, é a palavra que a gente mais ouve, não é? Joguei pedra na cruz. Às vezes nós éramos as pedras, a gente até pensa. Mas são coisas e acontecimentos, fatos, que fazem parte do nosso programa de evolução. E cabe a nós decidir, cabe a nós. Nós temos esse livre-arbítrio, decidirmos se sofremos mais ou menos, se escolhemos os atalhos da vida ou se escolhemos os caminhos iluminados que Jesus deixou para cada um de nós. E a nossa Casa de Paz e Amor é um desses caminhos. Esse caminho seguro, essa bússola que vai nos levar para esse conhecimento, esse entendimento de quem nós somos. Porque a nossa casa, ela divulga a doutrina espírita na sua maior pureza. E aí nós vamos entender o porquê das nossas dores, o que nós estamos fazendo aqui, encarnados no planeta Terra. Isso é fantástico. E só a doutrina espírita tem o poder de nos esclarecer. É fantástico nós termos essa ferramenta nas mãos para entendermos melhor quem nós somos. É fantástico, é maravilhoso. Prestem bastante atenção nesta frase, que a doutrina espírita nos explica quem nós somos. Basta que nós tenhamos esse bom ânimo, essa vontade de ir em busca do aprendizado. Nós temos na nossa casa os cursos, os livros, muitas ferramentas à nossa disposição. Então, bora lá buscar nos conhecer melhor, tá certo? E aí a espiritualidade sempre alertando para nós desligarmos os nossos celulares. Já desligaram aí, pessoal? Pode abrir a bolsa, desligar, que não tem problema. O nosso tempo é tão pequenininho, é tão curtinho, passa tão rapidamente, e nós vamos conseguir sobreviver a esses 45 minutos sem olhar no celular. É fantástico, não é? Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 6, o item 3, Consolador Prometido. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Cláudia vai fazer para nós. A prece inicial é o Marcos. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o Fabrício vai fazer para nós. E hoje, gente, vou mostrar para vocês. Nossa querida palestrante, a nossa querida Rosana Romã, que atende os nossos convites com carinho. Ela fala de Jesus Cristo com uma intimidade assim fantástica. Não é, Rosana? Não é? E vocês vão sentir na palavra da Rosana esse carinho especial, esse jeitinho que ela tem que toca os nossos corações. Ela fala com amor. E uma frase que a gente sempre lembra, quando nós conseguirmos, através da nossa fala, tocar um coração, já está perfeito. Mas a Rosana, ela consegue tocar todos os corações. Isso é maravilhoso. Então, a tarde hoje vai ser abençoada. O tema da palestra da Rosana,
Consolador prometido. Então, ela vai falar de Jesus Cristo para nós. Olha que alegria. Então, que nós possamos ter esses ouvidos de ouvir, não deixar a nossa mente e nossos pensamentos voarem nas nossas problemáticas, no que nós iremos fazer depois do nosso trabalho. Vamos manter o nosso foco aqui, para que nós possamos receber o que nós viemos buscar nesta tarde, tá certo? E a prece final, o Walter vai fazer por todos nós. Que Jesus Cristo nos abençoe. Obrigada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E a mensagem do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. E assim, fechando nossos olhos, respirando pausadamente, profundamente, em oração, agradecemos a Jesus, aos Espíritos amigos, pelo Consolador prometido, a doutrina espírita, que de forma simples, de forma clara, nos explica as relações da vida, nos explica que somos espíritos imortais, todos filhos de Deus, irmãos de Jesus, em nossa senda de evolução e de crescimento. E que assim, o que ouvirmos hoje aqui possa calar fundo em nossas mentes e começar a agir em nosso dia a dia, em nossa vida, para a libertação de nós mesmos, de nosso orgulho, de nosso egoísmo. Então, Jesus, amado irmão, ampare-nos, inspire-nos, conduza-nos sempre. Que assim seja. Acho que um pouquinho mais alto. Agora sim. Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que aqui estamos todos nós, nesta tarde tão bonita, abençoada por Deus, com certeza. Agradecendo sempre o carinho de toda a equipe, na voz da Angelina, que nos recebe tão amorosamente, não é? Que nos acalenta e que nos incentiva ainda mais a estudar o Evangelho de Jesus. E hoje é falar sobre o Consolador prometido, não é? Como bem a Angelina já antecedeu, o Marcos também já colocou. E aí, quem veio aqui buscar consolo? Acho que todos nós, com certeza, não é? E aí, que consolo é esse que nós vimos buscar? Então, nós vamos voltar um pouco à história para entender por que Jesus trouxe essa palavra, visto que ele esteve entre nós e que para nós ele é a maior representatividade de amor, de esperança, de consolo que nós já tivemos aqui na Terra. Quando Moisés esteve entre nós, a primeira revelação, o profeta, ele veio trazer as leis de Deus, né, o decálogo, mas ele trouxe já a inspiração de um Deus único. Ele já trouxe o começo do fortalecimento da fé. Entretanto, devido às necessidades da época, o Deus se mostrava punitivo, um Deus temeroso em que todos nós tínhamos receio e medo de enfrentá-lo. Mas foi necessário, porque a cada época
nós estamos o quê? Evoluindo. E com a evolução, o nosso entendimento, ele se amplia. Para a época de Moisés, era o que era necessário para o povo do Egito. Passado, veio Jesus. Ele não veio destruir a lei, como ele diz no próprio Evangelho. Entretanto, ele veio nos mostrar, aliás, ele veio exemplificar um outro Deus. Ele veio fortalecer, sim, o decálogo, mas ele veio principalmente nos trazer um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus que compreende, um Deus que acolhe, um Deus que consola. Mas, na época, nem todos ainda o entendiam, como ele mesmo diz em várias passagens do seu Evangelho. Falava sobre parábolas, porque era também necessário para a concepção da época. Mas, como diz no Evangelho de João, quando ele se despede dos seus discípulos, e ele diz: se vós me amardes e amardes ao Pai, eu vou rogar a Ele que mande o outro Consolador prometido, para que vós não deixais de esquecer tudo aquilo que vivenciamos, e ainda mais, para levar adiante. Se passaram séculos, se passaram muito tempo, porque a humanidade necessitava de crescer, de evoluir. E aí veio Kardec, o decodificador da doutrina espírita, não é? O Consolador prometido. Muitos ainda acreditam que o Consolador prometido já veio na época de Pentecostes, para os judeus, que traziam quando era comemorado, quando Moisés traz as leis. Para outros cristãos, é porque naquele dia de Pentecostes se falaram em línguas, línguas de fogo, os discípulos falaram em línguas, em várias línguas. Mas, com o passar do tempo, muito se necessitou de esclarecimento. E aí veio, quando a ciência começou a tomar outro rumo, começou a tomar uma proporção maior, aí veio com o decodificador Kardec, a doutrina espírita. Vejam, Moisés era um, Cristo, Jesus, o outro. A doutrina espírita, ela foi propagada em várias partes do mundo. Não ficou destinada a só uma população, a ação de um determinado povo, e sim se propagou e se promulgou em várias situações. Por que nós estamos aqui? O que vimos buscar aqui? Logo de início falamos o consolo, claro. A grande maioria de nós aqui veio pela necessidade de alguma dor, de algum sofrimento, de alguma angústia. Muitos também chegaram aqui pelo amor. Mas, de alguma forma, a ciência veio o quê? Mostrar aquilo que São Luís diz na Revista Espírita de 1868, que chegou uma época em que ou se acreditava demais naquela fé cega, e a ciência, a razão, dizia outra coisa. Ficou um vácuo. A religião dizia algo, e a ciência outra. A doutrina espírita, ela veio compilar tudo que a ciência nos dá, do seu conhecimento, da razão, tudo que a religião nos traz, dos ensinamentos espirituais e morais, aliado à filosofia. Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Porque os três comungam no mesmo propósito, a evolução do ser humano. Começaram a se indagar, de onde nós viemos? Quem nos respondia? Para onde vamos? Depois que desencarnamos, que morremos. Por que alguns numa miséria tamanha e outros numa riqueza sem fim? Por que uns adoecem do nada e outros permanecem mesmo nas vicissitudes? Por que crianças em tenra idade passam por necessidades tão difíceis, se para todos nós crianças são anjos? Por que eu vim numa família tão desordenada, tão diferente de tudo aquilo que eu já vivenciei? Enfim, quem aqui já não disse algum dia, alguma vez,
Deus, por que comigo? Hã? Quantas vezes a gente já não se colocou, ainda não é? Indagando a Deus, como Deus tem que explicar. Então, no Evangelho de João, quando Jesus diz, eu vos rogarei ao Pai que vos traga o Consolador prometido, para que vocês jamais esqueçam de tudo que eu fiz. Será que a gente lembra de tudo que Jesus fez? Ou a gente tem que ler o Evangelho dia e noite e dia, todos os dias, ad eterno? E ainda mais, vai ficar convosco eternamente. Ou seja, cada vez que nós aqui estamos no Evangelho, nos tratamentos, nos cursos, nós estamos apreendendo tudo aquilo que Jesus exemplificou. E quantas vezes os colegas e vós mesmos não leem uma passagem uma vez, daqui a um tempo vai ler de novo, mas eu não lembrava disso. E mais do que lembrar da literatura do Evangelho de Jesus através dos seus discípulos, é exemplificar o que Jesus nos ensinou. Por isso ele disse o consolo. Quantas vezes nos sentimos aí desanimados, desorientados, injustiçados. Eu não sou tão bom, eu não faço mal para ninguém. Como Deus? Comigo? Com tanta gente ruim? Quem aqui já não viu dizer assim, nossa, ele era tão bom e morreu, e aquele que é ruim continua vivo? Percebe? E quantas outras questões que nós nos levantamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando aqui adentramos, sim, o bálsamo do consolo, do quê? Do acolhimento, de entender que Jesus já nos trouxe, já nos exemplificou um Deus caridoso, um Deus onipotente, onisciente, um Deus que nos dá sempre uma outra chance. Um Deus que quer ver todos os seus filhos unidos e felizes. E aí? Que Deus é esse então? É o Deus que está dentro de nós. E Jesus já disse, vós sois deuses e poder fazer muito mais. E a doutrina espírita discorre através de toda a literatura, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, que fala principalmente sobre esse assunto do Consolador prometido, vem descortinar aquilo que por muitas vezes nós tínhamos como sentença. Um Deus que castiga. Eu vou ser punido. Eu vou viver, eu vou morrer eternamente assim. Eu não tenho mais jeito. Quando na realidade, aqui quando diz a mensagem, o autoconhecimento. E aí São Luís, nessa passagem da Revista Espírita de 1868, ele nos coloca o seguinte: em primeiro instante, o Consolador prometido veio, sim, para consolar aqueles que estão desorientados, aqueles que estão tristes, que estão aí à beira, né, da depressão, dizendo em palavras atuais. Mas, mais do que isso, ele veio ser o condutor, o esclarecedor da nossa existência. Quem chega aqui pela primeira vez, eu não sei se tem alguém aqui, é a primeira situação que nós nos encontramos. Muitas vezes até nos assustamos com o que vamos ouvir. Mas quem de vós que está aqui, que já veio outras vezes, sente-se o mesmo depois que conheceu a doutrina espírita? Por quê? Porque vai esclarecer muito das nossas necessidades. E não mais nós vamos dizer por quê, mas sim nós vamos falar para que comigo isso agora. Por que isso? Porque tudo que chega até nós, a doutrina espírita esclarece. Nós estamos aqui de passagem. Nós aqui estamos para o quê? Para aprender, para se curar e para
trabalhar. Doutrina espírita é escola, é hospital e é oficina de trabalho. Chegamos aqui, em primeiro lugar, como hospital. Precisamos nos curar. Ou uma dor física, ou uma dor emocional, ou muitas vezes uma dor espiritual. Mas com o passar dos tratamentos, observamos que precisamos mais, né? Sentimos a sede do estudo, do esclarecimento, que nos chega a cada capítulo do Evangelho, a cada questão do Livro dos Espíritos. Por que comungar com o mundo espiritual? Para onde eu vou quando eu desencarnar? Para que eu estou naquela família? Para que nós, enquanto humanidade, estamos vivenciando estes momentos que a Terra passa? Percebam. E através da doutrina espírita, quando nós começamos a apreender através do estudo, através das literaturas que nos são trazidas por Kardec, por Emmanuel, através de Chico e tantos outros, nós vamos observando que tudo tem um para quê, tudo tem uma resposta. Não ficamos mais sem respostas. Vou falar baixinho. Não, já nos sentimos mais injustiçados. Todo efeito tem uma causa. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que há o esquecimento desta causa muitas vezes. Para que possamos o quê? Refazer, aprender de novo a lição que outrora não soubemos aproveitar. Jesus esteve entre nós. O que ele tinha para pagar? O que ele tinha, como os muitos dizem, de pecado para passar por tal situação? Mas ele foi a prova viva, que tinha um propósito, que era despertar esse amor de Deus para nós. Quando nós ouvimos, a felicidade não é deste mundo. Quantos não se lamentam porque não têm os bens materiais que outros acumulam? Quantos se lamentam porque ainda estão em situações difíceis? A felicidade, como esclarece o Evangelho, aqui na Terra é relativa. Nós estamos ainda num planeta, não é, de provas e expiações, mas não na punição, não no castigo, não na sentença que vamos viver eternamente nesta situação. Somos espíritos eternos. Entretanto, nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Crescer principalmente moralmente e espiritualmente. Portanto, caríssimos, quando a gente fala desse Cristo Consolador, que realmente é um bálsamo para a nossa alma, é o condutor, como disse o Marcos, é aquilo que nos leva para a evolução. Seria nosso roteiro da nossa felicidade. Vou deixar uma pergunta para todos nós. É difícil seguir Jesus? No dia a dia? Não é? Os desafios estão aí. Assim não é na escola? Já pensou se não tivesse prova e todo mundo passasse? Assim é a vida. Nós estamos aqui para justamente isso, para aproveitar as oportunidades. Quando se apresentar um desafio, quando se apresentar uma dificuldade, como diz no Evangelho, fé que transporta montanhas. Como entender isso? Aprender que com o Espiritismo é a fé raciocinada, é a fé com ação. Nesse texto de São Luís diz, o Espiritismo vem para nos consolar, mas para nos impulsionar a agir, a sair
do comodismo, a sair do vitimismo, a sair da sentença que muitas vezes nós nos colocamos, nós nos julgamos. Eu não mereço, eu errei, eu não sou digno. Quando para Deus, através de Jesus, somos todos filhos do mesmo Pai. E que pai e que mãe quer ver o seu filho sofrer? Então, queridos, quando se apresentar qualquer situação, por menor que seja, que nós possamos estar aqui sim, vir buscar o consolo, porque nós também somos seres humanos frágeis, temos ainda, não é, os nossos momentos de fragilidade, somos imperfeitos, mas com certeza, a cada dia estamos crescendo e evoluindo um pouquinho mais. Quando nós deixamos o homem velho, e como disse Angelina, praticar a reforma íntima, por menor que seja, dia a dia, um pouquinho por vez. Quando nós nos vamos descortinar de certos conceitos, de certas situações, de certas imposições, muitas vezes nós próprios é que nos colocamos, nós vimos buscar o consolo, na certeza de que na casa espírita, aqui no Paz e Amor, o belo recanto Paz e Amor, a gente vem buscar sim o consolo. E nós somos um, consolos do outro. Ora estamos para ajudar, ora estamos para precisar. Mas mais do que isso, ao absorver o Evangelho de todo dia, ao tomar o passe, esse lenitivo para o nosso espírito, nós vamos sair daqui nos propondo que com o consolo vem o esclarecimento. Com o esclarecimento vem a vontade, porque quando Jesus fala da fé, fé é aliada à vontade e à esperança. Não de esperar, mas de agir. E assim, nós estaremos evoluindo. Vocês, muitos aqui, já devem ter ouvido que a Terra vai passar para o planeta da regeneração. Oxalá, vamos olhar uns aos olhos dos outros para a gente se identificar ali, não é? Porque com certeza nós vamos para o planeta, aonde o bem prevalecerá sobre o mal. Enquanto isso, nos cabe aqui, nos consolar diante das necessidades, mas agir diante do amor que Deus tem por nós. Como Ele próprio Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos ter aqui essa tarde, agora neste momento, através do passe, das vibrações, tudo aquilo que vimos buscar. Rogar ao Pai que esses amigos espirituais possam nos inspirar nas ideias, na renovação, para que essa próxima semana seja próspera, de grandes bênçãos, mas principalmente de paz e amor. Gratidão. Então nós vamos agora agradecendo a nossa querida Rosana por essa palestra tão inspiradora, que trouxe assim calor ao nosso coração, nos renovando as esperanças de que temos o consolo de Deus, de Jesus, de toda essa pleiade de amigos espirituais que temos e da nossa querida doutrina espírita, para nos inspirar com as suas leis e suas mensagens. Agora assim, inspirados, nós vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. Abrir os nossos corações para que dentro dele entre a esperança, entre o amor, entre a vontade de alcançar tudo aquilo que viemos buscar, os desejos secretos do nosso coração, das bênçãos e da paz que viemos buscar aqui.
Então nós vamos nos sintonizar agora com essas energias do mais alto, nesta ambientação amorável que encontramos aqui neste recanto de luz, inspirando e expirando, tranquilizando os nossos corações e as nossas almas. E assim, nós vamos imaginar o nosso planeta, visto do mais alto, todo envolvido por uma luz clara, que vai renovando a atmosfera do nosso lindo planeta, do nosso lar, que nos acolhe com tanto amor nas nossas encarnações. E essa luz, ela vai pacificando todos os conflitos, vai eliminando todas as guerras, vai iluminando todas as consciências, principalmente as consciências dos nossos líderes, para que possam sempre pensar no bem da população mundial. Vai passando por todos os lugares do nosso planeta, vai dando a esperança nos locais onde a pobreza e a fome ainda predominam, onde o egoísmo e a intolerância religiosa, infelizmente, ainda predominam, e vai iluminando essas consciências, levando amor a esses corações, vai relembrando os compromissos que foram assumidos no plano espiritual antes das nossas encarnações. Assim nós vamos também vendo essa luz iluminar o nosso Brasil, harmonizando o nosso país para que ele seja um país de união, em que os corações estejam unidos, a pátria do Evangelho de Jesus, que sejamos sempre um povo que escolhe o amor, um povo acolhedor, unido. Também essa luz, ela ilumina os nossos líderes, os líderes do nosso país, para que também estejam sempre iluminados na responsabilidade que assumiram ao liderar, para pensar no bem coletivo de todos nós. Também essa luz, ela se amplia e chega aos hospitais. E ela passeia por todos os corredores, pelas UTIs, pelos centros cirúrgicos, cada quarto, e vai junto com os médicos, com toda a equipe médica da Terra, praticando e proporcionando a cura àqueles que precisam e merecem. Também nós vamos pedindo pelos lares, todos os lares da Terra, que ali dentro desses lares possa haver sempre amor, que os conflitos sejam harmonizados, que esses espíritos também se lembrem de tudo o que foi planejado antes de suas encarnações, e que ali, nos lares, seja sempre um centro de amor, de refazimento espiritual, um núcleo de paz. Vamos também agora imaginar essa luz chegando aos nossos amigos moradores de rua, às crianças nos semáforos, que eles sejam iluminados nas suas vidas, ampliados nas suas consciências, e que nós possamos também sermos solidários na dor desses irmãos. Se não pudermos nos ajudar com algo material, que possamos ao menos lhes ofertar um sorriso ou um abraço, lhes incentivando nesta luta diária de suas encarnações. Vamos também pedir pelos desempregados, e que essa luz os alcance, fortalecendo e dando coragem em suas buscas, para que encontrem a ocupação que precisam e tanto buscam. Por fim, essa luz vai passear nos orfanatos, onde as crianças aguardam um lar. Que esses espíritos, apesar de tão jovens,
aqui na Terra, em suas encarnações físicas, sabemos que são espíritos antigos, que eles possam ser iluminados e amparados nas suas esperanças. E os idosos nos asilos, que também sejam abraçados por essa luz de amor que aqui se formou entre nós. Assim, nós estamos integrados ao cosmos, estamos em luz, iluminados, o nosso coração está em paz e estamos prontos para agora receber os passes que os nossos queridos médiuns, que sempre estão preparados com tanto amor nesta prática e nesta atividade. Vamos manter os nossos olhos fechados, vamos continuar conectados com essa energia de luz e de amor. Agora nós vamos imaginar uma luz no alto das nossas cabeças, no nosso coronário, iluminando as nossas ligações com o mais alto, com o plano espiritual, com aquele amigo que nos acompanha, o nosso mentor, as nossas ligações com o cosmos, com a espiritualidade. Passando agora essa luz para a nossa testa, uma luz dourada no nosso frontal, que vai clareando os nossos pensamentos, vai nos trazendo as inspirações que tanto precisamos, vai renovando aquilo que pensamos para que sejam pensamentos de amor, pensamentos otimistas, que nos inspiram à prática do bem. Descendo agora numa luz prata para o nosso laríngeo, na nossa garganta, renovando os nossos órgãos de fala, as nossas cordas vocais, laringe, a nossa faringe, harmonizando esse centro de força tão importante para que as nossas palavras sejam palavras de amor, que acalentem os corações das pessoas que nos cercam nos nossos dias a dia. Descendo para o centro das nossas emoções, uma luz rosa na altura do nosso coração, no nosso chakra, centro de força cardíaco, trazendo paz aos nossos corações, tirando as mágoas, tirando as tristezas, e que vibremos, sejamos seres que vibram amor, e que este amor possa alcançar a todas as pessoas que nos cercam, chegando no nosso gástrico, na altura do nosso estômago, uma luz verde esmeralda, que vai agora curando os nossos órgãos digestivos, nosso estômago, para que possamos processar melhor tudo aquilo que nos acontece, processar melhor os nossos sentimentos, transformá-los em coisas positivas para nós. Chegando à base, ao nosso genésico, nos nossos órgãos reprodutivos, nossos órgãos sexuais, harmonizando também aí essas energias tão necessárias aqui no nosso planeta para as nossas encarnações. Por fim, nós chegamos à base da nossa coluna, no nosso básico, neste centro de força que nos liga à Terra, que energiza todo o nosso corpo físico, que nos sustenta para que tenhamos força de caminharmos, tenhamos força de vencer os obstáculos no nosso dia a dia, sempre com o Evangelho à frente, com as leis de Jesus Cristo,
com o amor a nos inspirar no nosso dia a dia. Agora, nós vamos pedir para que os químicos, os biólogos, os irmãos espirituais que trabalham na energização das nossas águas, para que eles possam retirar da natureza toda esta força dos rios, das cachoeiras, das matas, dos minerais, toda essa energia que possa ser depositada sobre os vasilhames de água agora, para que sejam no nosso dia a dia um verdadeiro remédio que nos traz a paz e o alívio que precisamos. Com toda essa luz e essa paz que aqui se formou, com os nossos corações iluminados, nós vamos sendo gratos por mais este sábado em que pudermos estar aqui. E vamos encerrar o nosso trabalho de hoje com a prece de encerramento. Pai, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para o nosso aprendizado. Agradecemos a Rosana por trazer esse tema tão importante, o Consolador Prometido. Esse Consolador que nos auxilia, que além de consolar, nos traz como um guia, né? Uma bússola para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Obrigado, Pai, por isso. Que assim seja. Bom, pessoal, que trabalho maravilhoso, né? Mais uma vez, todos aqui em família, agradecendo pela oportunidade. Agradecemos também a palestra da Rosana. Foi muito bom, muito produtivo para todos nós, não é? Sempre um ensinamento a mais, gratidão. E vou dar alguns recados. O primeiro, a casa coloca à disposição para venda o costelinha ao molho barbecue, acompanha arroz e farofa, ok? E também, como está se aproximando o Dia dos Pais, em agosto, no dia 6 de agosto, haverá o sorteio de um kit da Caiaque da Natura. Um perfume, um desodorante corporal, um gel para barbear e um pós-barba, cada número R$10. É uma ação entre amigos que será revertida esta renda para as obras sociais. E também que hoje, dia 22, às 19h30, a Noite dos Caldos. Então, para vocês lembrarem, olha, hoje com certeza estará frio, um bom momento para um caldinho, né? Então, só para lembrar, aqui na Rua Padre Estevão Pernet, 276, Espaço Giardino, tá bom? E hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 livros. Alguém aqui ficou sem receber um número? Por favor, levante a mão. Todos receberam? Então, tá bom. Então, vou sortear. Um momento, a minha parceira de sorteio. Vai aí, Angelina. Olha, o primeiro livro, Mensagem do Amor Imortal, de Valdo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Tá bom? Vamos lá. Espera aí, gente, que eu estou me ajeitando aqui. 29. Opa! Cadê o meu secretário? Márcio? A gente ainda está treinando, né, gente? Mais um. O próximo livro é de Ivone A. Pereira, pelo Espírito Charles, Nas Voragens do Pecado. 6464. Não? Não. Mais uma chance. 36. Opa!
Que bom. 36. Pronto. Muito obrigado. Vocês tenham um ótimo domingo e sábado que vem todos aqui novamente, tá bom, pessoal? Um abraço.